Hoje pela manhã eu fui atender um cliente. Chegando esse cliente, mais uma vez eu ouvi a reclamação: meu cãozinho não me ouve. Eu posso gritar, eu posso falar 10.000 vezes que meu cãozinho não me ouve. Então, nessa reclamação e muitas outras, a gente vem hoje trazer para vocês, apresentar um assunto que é bem curioso. Comandos, o tão sonhado comando, né? Aquele cãozinho que fala senta, ele senta, que fala deita, ele deita, que fala fica, ele fica, não, ele para. Como que a gente chega nesse ponto? Então tá, o nosso tema hoje então é comandos. Como que a gente vai desenvolver um comando? O que é um comando? O que é esse negócio de comando? Como que pode eu falar senta e o cãozinho sentar? Então vamos tentar entender o que é comando. Comando é uma resposta do organismo que se formou mediante um conjunto de sensações que provocou um padrão comportamental e logo em seguida foi reforçado. Tudo isso mediante a um som, ou seja, fala-se e o cãozinho lembra de sensações e de padrões comportamentais que ele tem que fazer para se livrar daquelas, evitar aquelas sensações ou para alcançar aquilo que ele busca. Então, isso é um comando. Eu vou tentar ser bem compassadinho, porque é um tema que não é tão fácil de entender, mas se a gente conseguir entender isso, nunca mais você vai reclamar do seu cãozinho que você fala e ele não te atende. Você vai fazer ele te atender ou simplesmente vai entender que não adianta falar. Tá certo? Então, para a gente desenvolver um comando, a gente precisa de desencadear sensações, essas sensações provocar padrões comportamentais e logo em seguida a gente vai reforçar esses padrões comportamentais. Sensações, estímulos, respostas aos estímulos e reforço. Tranquilo, né? As pessoas costumam fazer uma confusão significativa entre comando e estímulo. Né? Quando você fala para o seu cãozinho senta, acreditando que ele já vai sentar de imediatamente, você está confundindo comando com estímulo. Quando o seu cãozinho passar por um treinamento, sim, o comando vai ter o efeito de estímulo. Mas em um primeiro momento, o seu cãozinho não nasceu sabendo. Ele vai ter que passar pela experiência de aprender a responder ao estímulo ouvindo um comando, para daí se ter um comando. Então a confusão maior que ocorre, o erro maior que ocorre é as pessoas confundirem estímulos com comandos, que eu vou tentar deixar bem especificado cada um, para que não tenha mais essa confusão. Então, o que é estímulo? Estímulo é qualquer coisa que você apresente para o cachorro, você tem que apresentar, e isso vai desencadear sensações. Você vai apresentar um estímulo que desencadeia sensações, essas sensações provocarão um padrão comportamental, certo? Então, isso é um estímulo. São sensações que você apresenta para o organismo do seu cãozinho, para o seu cãozinho ter uma resposta comportamental. O que ele fazer é a resposta. E aí, então nós temos estímulo que faz o seu cãozinho fazer as coisas. Nós temos o que ele fez como respostas. E logo em seguida, nós temos o reforço, que é
O que você faz para o seu cãozinho entender que fazer aquilo é bom? Para que ele entenda que esse processo se repita, certo? Então, só para fixar. Estímulo, seu cãozinho, provoca padrões comportamentais. Padrões comportamentais exibidos é a resposta. Reforço. Reforço é o que você faz para que o seu cãozinho entenda que aquilo que ele fez é correto, que ele deve fazer sempre. O comando, ele só vai nascer a partir da hora que você apresentou o estímulo, seu cãozinho respondeu, você reforçou isso várias vezes. Várias vezes. Então você apresentou o estímulo, apresentou o estímulo, seu cãozinho respondeu com o padrão comportamental, você reforçou, aí nós temos não. Apresentou o estímulo, seu cãozinho respondeu, você reforçou, agora o que você vai fazer? Entrar com a verbalização. Você verbaliza, apresenta o estímulo, seu cãozinho responde. Nós temos, a partir daí, nós começamos a desenvolver um comando. Então, o que é um comando? Um comando é quando a sua verbalização substitui o estímulo. Tranquilo? Estou sendo bem compassado porque parece difícil de entender. A partir da hora que você verbaliza sem ter o estímulo que antes você apresentava e seu cãozinho respondeu, você tem o comando, onde o seu cãozinho vai fazer mediante a fala. Tranquilo? Então acho que a gente conseguiu deixar aí bem claro a diferença entre comando, estímulo, reforço, estímulo, resposta e reforço. Não conseguimos construir um comando sem ter o estímulo, a resposta do organismo e o reforço. Nós conseguimos construir um padrão comportamental apresentando estímulos, mas não apenas falando. Apenas apresentando estímulos conseguimos construir, mas não apenas falando. Só para vocês entenderem a importância de não ficar verbalizando excessivamente com o seu cãozinho. Gente, será que está tudo certo por aí? Vocês estão me ouvindo? Está tudo ok? Me falem, por favor. Então tá. Então agora eu vou apresentar para vocês quando foi que eu me deparei, primeira vez que eu me deparei com isso. Eu, como adestrador novo, alguns anos atrás, né, eu fui contratado para treinar um Rottweiler. Fui chamado para treinar uma Rottweiler, uma fêmea. Chegando nesse ambiente, a pessoa que falou comigo falou bem assim: gente, Evandro, é possível treinar um Rottweiler, um cachorro, sem falar? Porque a dona desse cachorro, ela não fala, ela é muda. Então a gente queria treinar o cachorro mediante sinais. É possível? Até então eu meio titubeando naquela época disse sim, é possível. E eu tive essa titubeância, essa insegurança, porque quando eu aprendi a adestrar cachorro, eu aprendi já de imediato a apresentar a verbalização junto com o estímulo. Só que essa experiência foi fundamental para mim, porque quando eu comecei a treinar esse cachorro sem verbalização, só estimulando e reforçando, eu percebi que esse cãozinho aprendeu muito mais rápido do que a média que eu estava acostumado. E aí nossa, esse cãozinho é inteligente, pensei comigo. Só que me surgiu uma questão: será que o cãozinho é inteligente ou é o formato? Foi aonde então eu comecei a fazer esse processo com os outros cães e cheguei
a essa conclusão que hoje a gente sabe que é tão óbvio, né? Graças a Deus, hoje tem muita informação, a gente consegue perceber isso, isso é muito óbvio. Mas foi assim que eu tive um contato com essa experiência que me deu assim, o impulso para começar a olhar por esse ângulo o adestramento. Qual que é as vantagens de você ter um cachorro respondendo comandos? Nossa, inúmeras, né? Mas seu cachorro vai ser mais feliz. Vai ser mais feliz por quê? Porque ele vai poder ir em mais lugares com você, vai poder parques, shoppings, né? Se você tem um cãozinho que você emite um som e ele responde imediatamente a esse som, as vantagens são incalculáveis, né? Então, são muitas as vantagens, como, por exemplo, você ir no shopping com o cachorro. Essa é a vantagem, né? Não tem nem muito o que falar, é tanta coisa que a gente se perde. Então a gente vai tentar, agora a gente falou estímulo, recompensa, reforço, som. Eu vou tentar agora ser um pouquinho mais prático, né, em relação a isso. Abordar linguagens do dia a dia que a gente usa para vocês entenderem. Estímulo, resposta do organismo, reforço. Então vamos lá. Nós vamos imaginar, vamos nos imaginar desenvolvendo o comando senta, usando um estímulo que neste caso é positivo. A gente ensina, né, nos nossos treinamentos a gente sempre mistura estímulo positivo com negativo. A gente já falou numa live sobre a importância do estímulo negativo. Daqui a um dia a gente faz uma sobre estímulo positivo. Mas então, vamos imaginar que nós vamos treinar os nossos cãezinhos usando o estímulo positivo. Para isso, a gente tem que ter uma ferramenta, algo que o seu cãozinho deseje. Então, vamos imaginar que isso é bifinho de treinamento, pedacinho de carne, uma guloseima. Como que você vai fazer? Você vai chamar a atenção do seu cãozinho para que ele perceba que você tenha, ok? Chamou a atenção. A gente tem vários vídeos na internet aí mostrando. Chamou a atenção. Então, se você chamou a atenção do seu cãozinho, ele olhou, percebeu e começou a se movimentar em busca daquilo, você tem um estímulo. Você tem um estímulo. A partir da hora que por alguns instantes o seu cãozinho ficou tentando ter aquilo e conforme o movimento que você fez, né, e em um determinado momento ele sentou, você entrega, então nós temos o sentar, uma resposta, e o entregar, um reforço à resposta. Eu quero, eu sento, eu ganho. Eu quero, estímulo. Eu quero, estímulo. Na verdade, o que ele está fazendo, eu quero, é a sensação que o estímulo provocou. Então você mostrou a comidinha, sensação desencadeada, eu quero, sentei, ganhei. Sentei, padrão comportamental, ganhei, reforço. Tranquilo? Até aí nós não temos um comando. Não temos um comando por enquanto. O que você vai fazer? Apresenta o estímulo, seu cãozinho senta, você entrega, reforça. Apresenta o estímulo, seu cãozinho senta, entrega, reforça. Vai fazendo esse processo repetitivo. Repetindo esse processo. Quando esse processo começa a ficar rápido, acelerado, você apresenta o estímulo, seu cãozinho senta, e aí você reforça. O reforço não precisa nem ser tão imediato, mas apresentou o estímulo, seu cãozinho sentou, agora nós vamos entrar com a verbalização, ok? Então você vai pegar lá a guloseima, senta, seu cãozinho senta e você entrega. Senta, seu cãozinho senta, você entrega. Então, a verbalização, nós estamos agora emparelhando ao estímulo, ok? Estamos emparelhando ao estímulo e reforçando cada vez mais. O que é importante você entender? Que quando você pegou e falou senta, o seu cãozinho não sentou a primeira vez porque você falou senta. Ele falou porque estava respondendo ao estímulo que você apresentou, que você treinou previamente. Agora, se você ficar verbalizando sempre e falando, vai chegar um momento, vamos colocar uns dias, umas margens de segurança, se você fizer isso todos os dias, umas 2 vezes por dia, durante 5 minutinhos, vamos colocar uma margem de segurança, vamos colocar 15 dias. Você vai pegar a comidinha e não vai mostrar para o seu cãozinho, põe a comidinha no bolso. Você vai chamar a atenção do seu cãozinho, a hora que ele olhar para você, você vai verbalizar, senta.
Quando você verbalizou senta, depois de mais ou menos uns 15 dias que você verbalizou, mostrando a comidinha, a gente está fazendo uma margem segura. Quem for fazer isso vai se surpreender. Depois de uns 15 dias, você vai, sem apresentar um estímulo, só falar, senta, e seu cãozinho sentou imediatamente. Agora sim, nós temos um comando. Agora você não vai precisar mais mostrar a guloseima. Você vai simplesmente falar, senta, e seu cãozinho vai sentar. Agora nós temos um comando, onde emite-se um som, e esse som tem o efeito de estímulo. Tá certo? Agora sim nós temos um comando. Então percebam a etapa que nós andamos aqui. A partir desse momento, você já não vai reforçar mais o estímulo. Agora sim você vai passar a reforçar o comando. Você não precisa mais mostrar a guloseima, você vai só falar, senta, ele vai sentar e você vai reforçar. Isso no processo de treinamento. Lógico que no decorrer da vida do cãozinho, você fazendo isso, cada vez esse processo vai ficar mais natural e você vai depender menos dos reforços. Esses reforços eles vão começar a entrar esporadicamente, simplesmente para você manter o seu cãozinho acreditando que é vantagem ele te obedecer. Tranquilo? Então vocês viram como que a gente chegou no comando? Vocês viram a importância de não falar sem fazer acontecer? Aí, no você falar sem fazer acontecer, que acontece o maior erro que a gente já comentou lá. Agora, na prática, como que a gente vai fazer isso? A mesma coisa, só que de forma negativa. O estímulo vai provocar um comportamento não de querer, e sim de se desfazer, de fugir, de evitar no futuro. Então, na prática, como seria isso? Você vai colocar uma das formas, são N formas. Você vai colocar uma coleirinha, uma guia no pescoço do seu cachorro. Eu prefiro coleira, bem justinho para não fugir. Se você usar colar e enforcador, a gente sugere que ele esteja travado para não enforcar. A gente não quer que o cãozinho seja estrangulado. E aí você vai tensionar a guia do cãozinho. A gente tem alguns vídeos aí que demonstram isso. Você vai tensionar a guia do cãozinho puxando para cima, para frente, como se você quisesse remover da cabecinha dele. Você vai causar essa tensão e essa tensão ela vai ser moderada e contínua. Essa tensão ela tem que ser ao ponto de incomodar o cãozinho para ele buscar um padrão comportamental, não para ele ficar assustado, né, e se apavorar. Então você vai tensionar, você está tensionando ali. Quando você começa a tensionar, você apresentou um estímulo. O estímulo, no caso, negativo. Por que é negativo? Porque incomoda, está incomodando. E esse organismo começa a buscar um conforto. Nessa busca pelo conforto, você sabiamente induz, muitas vezes até tocando na bundinha dele, você induz ele a sentar. Quando ele senta, esse desconforto é removido imediatamente. Então agora nós temos estímulo negativo, algo que incomoda, temos uma resposta que é sentar, e temos um reforço a essa resposta, que é a remoção do incômodo imediatamente. Aí o organismo entende que se eu sentar quando eu for incomodado, eu não vou sofrer, ou o sofrimento vai parar. Tranquilo. Então a gente vai fazer o mesmo processo lá do positivo. Então agora o que, que você faz? Tensiona, seu cachorro sente, seu cachorro senta, você alivia. Tensiona, seu cachorro senta, alivia o incômodo imediatamente. Depois que você fez isso alguns dias, esse eu não vou sugerir 15 dias. Você pode fazer bem menos, pode ser uns 3 dias. O que, que você vai fazer? Apresentar a verbalização. Então você vai, esticou a guia, tensionou a guia junto com o senta. Senta. Seu cãozinho sentou, libera a guia. Senta. Faz isso uns 4 dias apenas. Tranquilo. Feito isso,
você vai pegar a guia do seu cãozinho e vai falar, senta, sem tensionar. Se o seu cãozinho sentar, ele terá que ser reforçado. Note que se você não aplicou o incômodo como estímulo, não tem como você aplicar o alívio do incômodo como reforço. Então, nesse momento, você terá que ter a comidinha novamente como reforço, ou até mesmo um afago, uma festinha, jogar bolinha, algo que o seu cãozinho goste e que esteja já emparelhado a uma aprovação que você está se manifestando. Você vai mostrar aprovação e dar algo para ele que ele goste. Deu para perceber aonde que nós começamos a virar, aonde começou a virar comando? No momento em que você falou com o seu cãozinho, no caso do negativo, no momento em que você falou com o seu cãozinho e ele parou, no momento que você falou com o seu cãozinho e ele respondeu de acordo para evitar o incômodo. Então agora nós temos um comando. Tranquilo? Estou tentando ser bem compassado porque realmente não é assim tão fácil de entender, mas entendido isto, jamais você vai reclamar que você fala com o seu cãozinho e ele não te atende. Jamais. Tranquilo? Deixa as perguntas aí, ó. Não conseguiu entender, tá difícil, deixa as perguntas, a gente vai responder, vai pontuar quantas vezes for necessário para vocês entenderem. Tá? Então, vamos voltar lá na Rottweiler, né? Então foi muito legal essa Rottweiler, me ensinou muito. Comecei o treinamento da Rottweiler e, por exemplo, para me ensinar ela a vir, eu batia o pé no chão, chamava a atenção dela, agachava, fazendo uma linguagem convidativa. Não sei se todos sabem, mas se você agachar, o seu cãozinho vem correndo. Há uma probabilidade muito grande de ele vir correndo. Então, a gente batia o pé no chão e chamava a atenção pelo som da batida. O cachorrinho olhava para mim, fazia linguagem convidativa, ele vinha e eu entregava algo que ele queria, no caso uma guloseima. Dessa forma, eu ensinei a Rottweiler a vir de forma positiva. Acrescentando o estímulo negativo. Batia em um ambiente um pouco mais disperso, batia o pé no chão. Se essa batida no chão não fosse o suficiente para ela vir, dava um toque na guia, ela estava com uma corda grande, né? Deixava ela ir numa praça, por exemplo, com uma corda bem longa, 5, 6 metros. Batia o pé no chão, se ela não vir, dava um toque na guia, provocava um incômodo para chamar a atenção. Ela chamava a atenção, ela olhava, fazia linguagem convidativa, ela vinha, a gente reforçava. E aí a gente foi fazendo esse processo, cada vez em ambientes mais com estímulos ao contrário que a gente queria, mais fortes, para a gente ir reforçando cada vez mais o treinamento. E os outros comandos, senta, deita, fica, rola, dá patinha, tudo a gente fez dentro deste formato que eu acabei de passar, detalhes por detalhes aí, porém não tinha verbalização. O comando era um gesto. Senta, deita, fica, né? Morto, né? Rola. A gente foi fazendo todos os processos, porém não entrou a verbalização. Então esse caso assim, eu vou carregar para sempre comigo, porque me ensinou demais, muito mesmo. E, gente, isso é muito fácil de entender. Depois que você começa a estudar, depois que você saca esse princípio, imagina você, de repente, por um motivo que a gente não sabe, né, você se depara em um país que não é o seu e que você não fala o idioma desse povo.
De que forma que vai ficar mais fácil a sua comunicação? Alguém induzindo você, mostrando, pegando copo, mostrando que é para beber, mostrando que aqui tem comida, come, ou alguém emitindo sons que você não faz ideia e cada vez mais alto, ou repetindo, aí você não entende, você não entende. Então reflita comigo por esse ponto de vista, nota como que é fácil de entender isso, né? Então, é muito simples depois que a gente começa a dar essa aprofundada. É muito fácil. Então, se você que fala, que repete excessivamente, o seu cãozinho fala, e seu cãozinho não está te atendendo, acredito que a partir de hoje você já vai cortar o diálogo. Na verdade, não existe diálogo, né? Existe emissão de códigos que não foram codificados por ele ainda. E se você faz muito isso, né, a gente até vai falar um pouquinho mais sério agora. Para com isso, porque se você emite códigos para o seu cãozinho que não são codificados, que ele não sabe, se você verbaliza, grita com ele, né, você pode contribuir, pode não, você já está contribuindo para o seu cãozinho desenvolver ansiedade. Né? Então, se você falou uma vez com o seu cãozinho e ele fez, ótimo, sorte, acaso. Se você falou uma vez com o seu cãozinho e ele não fez, normal. É isso mesmo. Você vai passar agora a fazer o seu cãozinho fazer para depois falar e ele fazer. Tranquilo? Será que eu consegui falar para vocês o que eu queria falar? Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Se alguém tem alguma pergunta. Bacana. Quanto tempo? É verdade, a gente não falou aqui sobre o período de treino, né? Isso varia um pouquinho de cãozinho para cãozinho, de caso para caso, né? E também varia um pouquinho de experiência prévia, certo? Então, se você já tem um cãozinho que já foi verbalizado excessivamente, isso vai demorar um pouquinho mais. Mas vamos dar aí uma base, né? Você começou a fazer com o seu cãozinho, num primeiro momento, cada fase evolutiva dessa separa 10 dias. Só a parte em que você usa o comando negativo. Porque o comando negativo, o cãozinho começa a responder mais rápido, porque ele responde para evitar o desconforto. Então você vai ficar bem atento. Tem muitos cães que muitas vezes quando você vai pegar na guia para puxar, ele já senta. Então você fica atento. Se isso aconteceu, é porque ele já está fazendo para evitar o desconforto. Então você jamais deve de puxar a guia, né, de provocar o desconforto. Você deve só de reforçar. Certo? Deixa eu ver quem está dando o privilégio aí pra gente. Vamos agradecer aqui. Olá, boa noite. Ana Bernardino, muito obrigado. Jéssica, muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado. Acredito, né, que se vocês entenderam o que eu quis explicar, a partir de hoje, você não vai mais se frustrar quando você falar com o seu cãozinho e ele não te atender. Você vai fazer ele te atender para depois falar. Tá certo? Então, dito isto, venho mais uma vez agradecer a todos pela presença, pela companhia, pelo carinho. Lembrando que eu sem vocês não sou ninguém para nós continuar crescendo nesse mundo de informações do adestramento e do comportamento canino. Vamos finalizar aí vocês ouvindo uma música bem bonitinha. Beleza, gente? Até a próxima.
Fui, até amanhã. Quando você entrou naquela porta, a solidão correu na hora pra longe daqui. Essa cara peluda, esse nariz gelado, sempre abana o rabo, sempre tá feliz. Quando eu chego a saudade é grande, parece que foi pra longe, mas fui bem ali. Eu ganho beijo em forma de lambidas, ninguém na vida sente a minha falta assim. Depois do amor de mãe é o mais sincero, sinceramente espero que um dia seja assim. Que você ateste cada ser humano pra que diga eu te amo sem palavras, como você diz pra mim. Amor que não se mede, é amor que pede, mesmo sem falar diz eu te amo sim. Amor que não se mede, é amor que pede, um filho de patas considero assim. Amor que não se mede, é amor que pede, mesmo sem falar diz eu te amo sim. Amor que não se mede, é amor que pede, um filho de patas considero assim. Amor que não se mede, é amor que pede, mesmo sem falar diz eu te amo sim. Amor que não se mede, é amor que pede, um filho de patas considero assim.